líder! Eu sou Maísa Amaral, sou coach, idealizadora aqui do canal Coisa de Líder, e o nosso bate-papo de hoje é sobre feedback, uma ferramenta muito comum, antiga, mas que eu vejo que ainda muitos jovens líderes acabam utilizando não da maneira mais adequada. E o meu propósito aqui hoje é te mostrar a maneira correta para que você tire melhor proveito dessa ferramenta, legal? Então, quando acontece um erro, o que eu vejo que os líderes fazem é, no calor do momento, vai lá e fala para a pessoa, coloca toda a emoção dele para fora sobre o que está errado, como é que devia ser feito, isso e aquilo. Normalmente o líder faz isso em público, na frente dos outros, e de uma maneira, essa emoção toda que eu estou dizendo, normalmente é a raiva que ele acaba expondo. E esta é uma das piores maneiras de fazer feedback, porque acontecem duas coisas nesse momento. Primeiro que, ou a pessoa vai se retrair e ficar quieta, não vai contestar contigo, e ela se fechou, talvez é uma das piores reações, ou ela vai ficar te dando desculpas, que eu fiz isso por causa da outra área, por causa disso, por causa daquilo, por causa do fulano ou do ciclano, que também não vai ajudar em nada. E a segunda coisa que acontece é que, nesta situação, quando você faz isso, de chamar a atenção dessa pessoa em público, crente que você está dando feedback, você vai estar criando uma barreira entre você e o teu subordinado, né? Porque você está ali expondo aquela pessoa, né? De certa forma humilhando, né? Chamando a atenção dela na frente dos outros. Ou seja, a pior maneira de fazer. Qual seria, então, um jeito um pouco mais adequado de fazer? Primeira coisa, deixa a emoção passar. Dependendo da situação, é claro, né? Mas não vá discutir, não vá dar o feedback para a pessoa no calor do momento, com os ânimos exacerbados, porque aí vai virar discussão, não vai virar feedback. Deixa a poeira baixar, seja 1 hora, 2 horas, no dia seguinte, não pode passar uma semana, tá? Mas assim, deixa a poeira baixar, a emoção se acalma. Seja na parte da tarde, a hora que você achar que a coisa está um pouco mais tranquila, chama a pessoa em particular para fazer. Nunca em público. Feedback de melhoria é em particular. Feedback positivo é em público e deve ser em público, para que todo mundo veja um elogio. Mas o feedback de melhoria, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser em particular. Nunca faça isso em público, por favor. Você está colocando o teu time, os teus subordinados, longe de você quando você faz esse tipo de feedback em público. Legal? Chama a pessoa numa sala em particular, dedique ali um tempo para ela. Só que antes de você estar na sala, se prepare. Como é que é a estrutura de um feedback adequado? Ele é baseado em fatos e dados, certo? O que aconteceu? Quando aconteceu? Qual foi o impacto daquela ação? E a consequência da ação. São quatro pontos que vocês vão precisar observar, certo? Naquela conversa sobre feedback. Então, o que aconteceu, quando aconteceu, impacto e consequência. Essas 4 coisas precisam estar presentes na tua conversa de feedback. Lembra, não é julgamento. Você não está julgando aquela pessoa. Se ela fez certo, se ela fez errado, isso ou aquilo. Não, é a situação. Olha, por exemplo, vou dar alguns exemplos soltos aqui, tá? Mas, por exemplo, olha, era um fechamento de mês e você mandou um produto que não era para ter mandado para o cliente. Você é de uma área de qualidade, você liberou um produto que não podia ter sido liberado. Você é de uma área de vendas, você colocou no pacote lá do cliente um produto que ele não pediu, percebe? Ou você fez um fechamento na área financeira com uma verba errada e isso causou impacto grande lá na análise de custos. Percebe? É baseado em fatos e dados. Não é no seu julgamento, no seu achômetro. Baseado em fato. Qual foi a situação? Isso é o que aconteceu. Quando aconteceu? Tem que ser pontual. Olha, foi dia tal, na situação assim, assim, assim. Porque senão fica solto, né? Ah, eu faço isso sempre. Sempre quando? Que dia? Que situação? Quando foi? Você precisa ser muito concreto no teu feedback sobre. Então diga para a pessoa o que aconteceu, quando aconteceu, a consequência do que ela fez e o impacto do que ela fez. Normalmente os líderes confundem consequência com impacto. O impacto é, por exemplo, que eu acabei de falar da área financeira. Você classificou uma despesa na conta errada e isso trouxe uma distorção na análise de custo. Você lançou uma verba errada na folha de pagamento. Isso trouxe uma distorção na hora de fazer a contabilização lá junto com o financeiro. E coisas desse tipo. A consequência é o final da linha, é a ponta, é o cliente, né? A consequência é, o cliente recebeu um produto que ele não comprou. Como é que fica a nossa credibilidade com isso? O cliente recebeu um produto com defeito, né? A gente vai ter que devolver, trazer esse produto para dentro de casa. A consequência é o final da linha, é o final do processo. Tá legal? Então esses 4 componentes têm que estar na tua conversa. Sem julgamento, mas você tem que relatar o que aconteceu. E a segunda parte da conversa é o que vamos fazer para que isso não aconteça mais.
Isso precisa estar documentado, nem que seja numa folha de papel sulfite, mas escreve lá, olha, situação tal, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, para que a pessoa, isso é ela que tem que escrever, né? Para que ela não cometa o mesmo erro de uma próxima vez. E aí, na minha experiência, eu costumo fazer o seguinte, eu falei da situação toda que aconteceu, quando, o que, impacto e consequência, e aí no meio eu encaixo as qualidades da pessoa, né? Os pontos fortes da pessoa, as fortalezas que ela tem. Por quê? Por experiência, eu já percebi que quando você fala só do problema do que aconteceu, às vezes a pessoa não se sente fortalecida o suficiente para resolver aquele problema. Ela não queria ter errado, ninguém erra de propósito. A gente espera que não, mas então ela errou, mas como é que ela vai fazer para não errar mais? Quando você coloca ali os pontos positivos dela, ela sai muito mais fortalecida dessa conversa e ela normalmente já consegue achar alguns caminhos para solucionar aquele ponto, percebe? Então assim, olha, fulano, aconteceu esse problema, tá legal? E você, que é uma pessoa observadora, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que se importa com o outro, uma pessoa... Aí você tem que saber quais são os pontos fortes dessa pessoa. 3, 4, não mais do que isso. Você que é essa pessoa que tem essas fortalezas, o que você pode fazer para que isso não aconteça novamente? Percebe? Você deu para ela um problema, mas você lembrou ela de que ela tem coisas boas também. E aí ela se sente muito mais fortalecida para construir um plano para que aquele erro não volte a acontecer, certo? E normalmente quando se faz isso, a pessoa sai dessa conversa de feedback forte, disposta, a fim de querer fazer isso, fazer aquilo outro, vou fazer dessa maneira, daquela outra. Ela sai falando para os outros, olha, conversei lá com o meu chefe e aí eu pensei que eu posso fazer assim, posso fazer assado, posso fazer desse jeito. Este é o melhor diagnóstico que você pode ter se o teu feedback foi legal ou não. Como é que essa pessoa saiu da conversa contigo? Observe como é que ela ficou depois. Ela continuou numa boa? Ela saiu animada? Ela conversou com os outros? Comentou o que ela vai fazer? Como é que foi a conversa contigo? Não, mas olha, meu chefe falou isso, pô, ele tá certo nisso, olha, o cara é muito legal, ele é muito bom. Esse tem que ser o diagnóstico da conversa depois. Você tem que observar para ver se a pessoa ficou desse jeito. Se a pessoa ficou amuada, reprimida, triste, teu feedback foi feito do jeito errado. Sinto muito em te dizer, mas foi feito do jeito errado. Então o que você precisa fazer é repensar como é que você está fazendo o feedback e inclui essas 4 coisas. O que, quando, impacto e consequência, pontos fortes, as fortalezas da pessoa e o que deixa ela dizer o que ela vai fazer para aquele problema não volte a acontecer. Legal? Espero que isso dê certo para você, espero estar te ajudando e que dessa maneira a gente possa ter líderes mais fortes aí daí para frente. Legal? Se você conhece alguém que gosta do assunto liderança ou que se vai se beneficiar desse vídeo, divide com essa pessoa, você vai estar fortalecendo ela também, tá legal? Deixa o teu joinha aqui embaixo. Eu não sei onde você está vendo esse vídeo, se é no YouTube, se é no Facebook, mas eu queria te dizer que eu preparei um presente para você. Lá na minha página, na fanpage Coisa de Líder by Maísa Amaral, você vai encontrar um infográfico com as 7 competências para liderar em tempos de crise. Nesse momento que a gente conturbado que a gente está vivendo agora. Cadastra o teu e-mail ali, que você vai receber no teu e-mail o infográfico com as 7 competências. Eu espero poder te ajudar aí na tua reflexão sobre quais são as competências que você já está mais fortalecido, o que precisa olhar, o que precisa desenvolver, tá legal? Espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!